Bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos. O tema hoje vai falar vencendo o sofrimento e o nosso orador hoje será o ancião Márcio. Ele é aqui da IASD Central de Vila São Jorge Santos. E agora eu vou pedir para que uma irmã faça a oração. Por favor, Rosângela, abre o microfone da Vanessa. Vanessa, você pode orar para nós? Ela já pode abrir. Bom dia, irmãos. Vamos ver o tema, minha linda. Bom dia. Vamos orar pelo motivo hoje, tá? Você tem a revista, Vanessa? Sim, está em mão. Já estou abrindo aqui, irmã. Tá. Bom dia a todos os nossos amigos que estão no Facebook, os que irão ver essa transmissão depois. Pode ler e orar. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui em Tua presença. Cada um de nós, no conforto de nosso lar, temos a consciência de que precisamos de Ti, Senhor, que é o Amém. Criador, o mantenedor e o resgatador de tudo que há entre o céu e a terra além. Amém. Sem Ti, Senhor, não somos capazes de nos firmar, especialmente, Senhor, nos momentos de prazer, nos momentos de alegria. Então, por isso, te louvemos. Venhamos a te honrar, Senhor. Por quê? Porque mesmo nas dificuldades, quando nós somos fracos, que o Senhor é forte, é Amém. que a nossa dependência fica mais evidente de ti, Senhor. E qual momento não é mais dramático, Senhor, do que as enfermidades que temos que enfrentar nesse mundo caído? Sejam elas físicas, sejam elas mentais, espirituais. Pai, esteja com cada um dos nossos irmãos e Amém. com aqueles que sequer reconhecem serem teus filhos, mas que são também frutos da tua criação. Verdade. Esteja com aqueles que estão no hospital. Esteja com aqueles que estão nas clínicas. E também, Pai, abençoe a ADRA, a ASA, Pai, que são as Amém. ações que a nossa Santa Igreja realiza para agradar a Ti, para Amém. fazer o papel, para refletir o Teu amor e misericórdia neste mundo, Pai, tão cheio de dor e trevas. Bendito seja Deus. Permita que também em nossas orações estejam destacados os nossos 5 ou mais amigos, a Amém. depender daquela vontade que o Senhor mesmo plantou em nosso coração. Porque o Senhor é santo, justo e bom. Toda Amém. bondade que existe em nós é apenas fruto da tua misericórdia e o nosso Verdade. desejo de copiar o exemplo de Cristo Jesus, que Amém. morreu por nós na cruz, Amém. vertendo de seu sangue para nos salvar. Te Amém. agradecemos imensamente. Continuemos em tua presença. Abençoa a nossa semana. Te Amém. agradecemos imensamente, Senhor. Bendito seja. Amém. Amém. Obrigado, Vanessa. Márcio, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te use e que possamos compreender e viver o plano de Deus para a nossa vida. É com você, meu irmão. Amém. Obrigado, Edilza, pelo convite. Bom domingo, bom dia aos irmãos que estão nos acompanhando. Bom domingo a todos. E nesse dia 25 de fevereiro, domingo, dia 4, tem o tema Vencendo no Sofrimento, né, dando continuidade aí aos 10 dias de oração. E vamos começar aqui lendo o Salmo 86:15, que diz assim: Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, você é grande em misericórdia e fidelidade. Amém? Amém. Essa lição eu acho que tem que ficar na cabeceira, né? Na nossa cabeceira ali. Porque sabemos que hoje enfrentamos um mundo, como a irmã citou na oração, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, de doenças e todo qualquer outro sofrimento, né? E eu sempre digo que estamos no mundo, mas temos que ter a plena convicção e a consciência que não somos desse mundo, que isso é passageiro, né? Que o mundo já é um mundo de pecado, um mundo por si só é um mundo de sofrimento. Então temos que ter isso em mente como cristãos, né? Aqui conta uma história para nos darmos início. Certo dia, um pai levou seu filho de 5 anos para fazer uma cirurgia. Tremendo e assustado, o pequeno garoto se agarrou ao pai quando viu a equipe médica se aproximar para iniciar o procedimento cirúrgico. Com dor no coração, o pai entregou seu filho para que os médicos iniciassem o procedimento doloroso. Na perspectiva da criança,
o menino deve ter se perguntado por que o pai, que sempre o protegia, estava permitindo que estranhos o levassem para ser furado e cortado. Como aquela criança, em momentos de dor, somos levados a questionar o amor e o cuidado de Deus para conosco. No entanto, devemos ter a segurança de que Deus nos ama, mesmo em meio à dor, e de que Ele não é o causador do mal. Então, para darmos início, a gente precisa ter isso na nossa mente, que Deus não é o causador desse mal, né? Essa história reflete também, me faz lembrar a história de Abraão, né? Ali quando Isaac levou-se ao sacrifício ali, né? E Deus poupou a vida de Isaac ali, né? Deus esteve ali com Abraão e não permitindo que o seu filho fosse sacrificado. Então vemos que Deus não é o causador do mal, né? Por muitos anos, lá no início, e a lição vai falar aqui, na distorção e engano, que durante muito tempo Satanás procurou levar, aqui está falando que muito tempo procurou, e eu ainda falo que ainda procura levar muitos seres humanos ao engano, de colocar aí Deus como um Deus tirano, como um Deus causador de todo sofrimento, de toda a morte que acontece nesse mundo, né? E isso tem se intensificado, isso tem se intensificado com o passar dos tempos, né? Tudo que acontece em nossa vida, o inimigo aí, ele tenta nos tirar, ele tenta nos convencer que foi Deus que causou, que Deus foi o causador de tudo, que tudo que está acontecendo é culpa de Deus. E não é bem assim. Nós sabemos que Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que cuida de nós, e isso vamos explanar aqui hoje. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente passe por provações. Eu me lembro que um familiar meu, uma vez, isso me marcou, um familiar meu falou assim, Márcio, porque você é cristão agora, tudo tá bom para você, não acontece nada na sua vida, tudo é bênção. E eu falei assim, mas quem te falou isso? Acho que você tá completamente equivocado. Não sei se os irmãos concordam, mas eu acho que nós cristãos somos mais que somos provados diariamente. Somos mais que estamos aí à prova diária, que o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus, tenta nos fazer, muitas das vezes, desanimar da sua obra. E isso incansavelmente, somos atingidos. O diabo, ele não fica alegre, né, quando você estuda e quando você começa a falar da palavra de Deus para os outros irmãos ali que estejam desviados, outros irmãos que não conhecem a palavra de Deus, ele não quer isso. Ele fica muito irado, né? E isso ele vai tentar nos atingir de várias formas. Então, por isso que a gente precisa o quê? A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa da presença de Deus todos os dias, né? Como a música do tema fala, né? Primeiro Deus em nossas vidas, para que assim possamos enfrentar este mundo, que é um mundo de pecado. É um mundo mau, né? Nós sabemos disso. Como a lição fala aqui, não foi lá no início, né? No início ele tentou, o inimigo ali, querer fazer uma imagem ruim de Deus. E hoje também não é diferente. Hoje ele tenta colocar na nossa mente que tudo que acontece é culpa de Deus, e não é assim, né? A gente vemos aqui que as acusações que ele faz contra o governo de Deus passa a impressão para nós que Deus não se preocupa, que parece tudo o que está acontecendo em nossa vida, Deus está feliz, Deus está... E não é isso, Deus não se agrada no sofrimento nosso, Ele não se agrada na dor de um filho seu, Ele não se agrada com isso, mas o inimigo a todo momento tenta nos colocar. E eu sempre digo, para nós não pensarmos, para nós não passarmos a nossa cabeça nenhum tipo de influência maligna, de influência negativa, muitas das vezes confrontando Deus e falando, poxa, por que Deus está acontecendo isso comigo? Porque a tua palavra diz que tu é um Deus que cuida, tu é um Deus bondoso, tu é um Deus, sabe, que está sempre com a gente, por que isso está acontecendo com a gente? A gente precisa ter ali conosco, eu digo, no caminhar diário, o Espírito Santo. Amém. Por isso precisamos buscá-lo incansavelmente, porque a nossa natureza humana,
né? A gente já a nossa natureza já é uma natureza pecaminosa. Quando nós nos sentimos ali nervosos ou preocupados por diversas questões que vivemos no dia a dia, e isso todo mundo passa, já estamos expressando um grau de ansiedade em nossas vidas, o que é muito perigoso, né? Então, se nós não tivermos na presença de Deus ali, buscando incansavelmente a companhia do Espírito Santo, nós, como seres humanos, dificilmente vamos conseguir ali ter 100% para com Deus em situações que vão ocorrer de forma negativa na nossa vida. Então, de hoje até quando Jesus voltar para nós precisamos ter essa busca incansável pelo Espírito Santo, porque só Ele vai fazer nos enfrentarmos essas dificuldades e fazermos nos suportar isso. Porque como eu falei anteriormente, nossa natureza humana é difícil. Quem gosta de passar pelo sofrimento? Ninguém gosta de passar pelo sofrimento. Ninguém gosta ali de estar em um estado de sofrimento ali que não seja desfavorável para a pessoa. Mas em nenhum momento podemos colocar a dúvida em nosso coração e nossa mente, por mais que a situação seja constrangedora, por mais que seja uma situação difícil, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que possamos ter essa companhia diária, né? Que possamos acreditar que Deus está cuidando da gente, Deus quer o nosso bem. Como eu disse anteriormente, vivemos no mundo de pecado, vivemos nesse mundo, mas temos que ter a convicção que nós somos desse mundo, uma hora isso vai acabar. E como nós vamos lidar com tais situações, né? Aqui quando fala gratidão pela bênção, o texto fala que muitas e muitas pessoas só veem o lado mal, sabe? Aquelas pessoas pessimistas, que só sabem reclamar, reclamar, reclamar de tudo que está acontecendo, e por outrora deixa de ver as coisas boas que Deus faz, as coisas boas que estão ao nosso redor, as coisas boas que Deus criou, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essas más influências também, né? De tudo reclamar, de tudo não tá bom. Olha, eu particularmente, eu faço uma retrospectiva da minha vida, quem eu era, né? Anteriormente, há muitos anos atrás, é claro que a gente está numa caminhada com Cristo diariamente, e quem a gente se tornou. Se você fazer uma autorreflexão, você vê que houve uma melhora, não houve uma piora. Você deixou costumes para trás, deixou manias, deixou coisas que não condiz, né, com a nossa, muitas das vezes com a nossa saúde, alimentação e outros tipos de coisas, só houve uma melhora. E isso se deu através de quê? Através da tua entrega, da tua busca incansável, que Deus te ajudou. Então, isso é um Deus mau? Não, é um Deus bom. Ele cuida da gente. A todo momento, Ele está nos auxiliando. Em 1 Pedro 5, 7, diz assim, eu até anotei, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Deus cuidará de nós. Não é a vontade de Deus que nos mantermos subjugados aí pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Isso não é a vontade de Deus. Ele quer que olhemos para cima e contemplemos o grande a serena face do seu amor. Ele quer isso, que nós contemplemos. Ele quer que nós busquemos Ele, né, com essa esperança que Ele está com a gente, que Ele venha nos confortar os nossos corações, que Ele venha estar ali. Muitas das vezes eu falo que, e não é ruim, muitas das vezes a gente chorar, a gente pedir para Deus, a gente, né, no nosso momento particular ali, cada um sabe o que aflige, né? Eu sei o que me aflige, eu sei das minhas dificuldades, eu sei do que eu tenho buscado diariamente. Eu entrego ali tudo aos pés do Senhor diariamente para que Deus possa me ajudar a enfrentar, que Deus possa me ajudar a estar na presença dEle, né? Para que o mundo não nos influencie de forma negativa. Para que quando estivermos no sofrimento, não possamos pensar que Deus nos abandonou. Não, Deus está conosco desde o início. Deus está conosco nos ajudando. Muitas das vezes é a forma que nós que estamos buscando Ele, é a forma que nós estamos nos entregando para Ele,
não, às vezes não uma entrega total, que muitas das vezes o inimigo tenta nos influenciar, a muitas das vezes duvidar de que Deus não está cuidando, de que Deus não está conosco no nosso dia a dia. Isso é muito cuidado, isso é muito perigoso. Por isso que eu digo, o mundo hoje, na sua influência, a nossa tendência do ser humano, a nossa, é assumir o nosso comando. Criar não ter essa dependência de Deus, né? No nosso dia a dia, Então, o mundo, o inimigo, a todo instante, ele coloca em nossa mente que nós não precisamos de Deus. Cuidado, isso não é vindo da parte de Deus. Isso aí é o inimigo tentando nos influenciar para tentar nos distanciar da presença de Deus. Para quando ocorrer coisas ruins na nossa vida, a gente ali, muitas das vezes, duvidar se Deus está conosco ou não está. Tomem cuidado com isso. Por isso que eu disse anteriormente, o fundamento de tudo, né, é para você enfrentar essas coisas que acontecem, coisas que irão acontecer na nossa vida, é a busca incansável pelo Espírito Santo. Só Ele, ali, no nosso dia a dia, vai nos auxiliar para enfrentarmos tudo o que está por vir. E se a gente estudar profundamente a Bíblia aí, sabemos que estamos no início das dores ainda, né? Muitas e muitas coisas acontecerão. Mas Deus tem a compaixão, né, pelas tristezas desse mundo. Deus não está confortado, Deus não está feliz pelas coisas que acontecem no mundo, pelas coisas que acontecem em nossa vida. Então precisamos ter essa noção que Deus não quer o nosso mal. Que tudo que acontece na nossa vida não foi porque Deus está feliz de certa forma. Deus está triste, né? Então precisamos ter isso em mente. E para que isso? Para que a gente possa também ajudar aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas hoje que estão no sofrimento, aquelas pessoas que hoje pensam dessa forma que a lição abordou, que lá no início o inimigo ali quis tirar essa imagem de Deus, uma imagem boa. Ele quis colocar Deus tirano, né, um Deus que pune. Não. Muitas e muitas pessoas estão perdidas aí, estão afastadas do caminho do Senhor, ou que não querem saber do Evangelho do Senhor por causa justamente disso, porque às vezes uma imagem negativa que o mundo passou para elas de Deus. E a nossa missão, né, é poder também alcançar essas pessoas, dar esperança aos sofredores, né? Então, que possamos sair daqui hoje, nessa manhã, né, com isso em mente, saber que depende de nós essa busca incansável, né? Quando eu me converti à Igreja Adventista, a Igreja Adventista tem uma gama de estudos, não é por falta de você chegar e falar assim, não, é porque não me ensinam, é porque não tem conteúdo, não, tem muito conteúdo, tem todas as programações aí que a gente deve buscar a presença de Deus. Para quê, Márcio? Para enfrentarmos todo o mal que possa atingir a nossa vida. E assim também ajudar aquelas pessoas que precisam. Como eu disse anteriormente, ninguém gosta de sofrer, né? Mas quando o mal acontecer em nossa vida, quando situações desagradáveis virem nos atingir, que possamos estar ali alicerçados na palavra de Cristo, alicerçados em Deus, né? Ali o Espírito Santo no dia a dia nos auxiliando, nos ajudando para enfrentar toda e qualquer situação. Confia em Deus, né? Ele quer o melhor para nós. Ele está aí para nos proteger. O Senhor está preocupado em cuidar de nós. Amém? Amém, Márcio. Que Deus nos abençoe, que realmente Ele pode nos livrar. Eu gostaria de mostrar isso para vocês. Olha só, eu tenho aqui mais de 110 nomes, que ontem nós colocamos aqui os nomes dos nossos amigos, dos nossos 5 amigos. Então, nós já estamos orando por isso, né? Todos os dias aqui nos 10 dias de oração, mas eu queria mostrar para vocês, a partir de hoje, nós vamos também ter esses nomes no nosso grupo de oração intercessória que nós temos aqui com as mulheres. Mais de 110 nomes, tá? Nós estaremos orando por esses amigos, tá bom? E a ação missionária de hoje tá aí na revista também, é assim, ó, mostre aos seus amigos de oração um dos projetos de ajuda humanitária em que a igreja está envolvida e
convide-os a apoiar e participar. Qual é o projeto que a nossa igreja está envolvida agora, atualmente? A Casa da Roseli, né? Esse é o projeto humanitário que a igreja está envolvida, ou não? É, né, pastor? Abre, por favor, pastor, o Sim, isso microfone. mesmo. Então, nós podemos falar para os nossos amigos sobre esse projeto que a igreja está envolvida e convidá-los a participar. Aliás, o Milton ontem falou sobre isso, que esse projeto está precisando de ajuda, não só física, né? E Mas também financeira também. financeira. Então, vamos falar para os nossos amigos. Eu tenho certeza que seja um ou dois irão ficar felizes de saber e vai nos ajudar nesse projeto. E hoje nós estamos com um mutirão lá e precisamos de pessoas profissionais que entendam de hidráulica, elétrica e que possam ajudar, está doando seu tempo hoje para estar ajudando na construção dessa casa. É isso. Márcio, por gentileza, você pode encerrar com a oração Ok, e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui nessa live aqui, Senhor, no Zoom, para podermos falar um pouco, para podermos aprender a tua palavra. Muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, por cuidar, Senhor, das nossas dores, ajudar, Senhor, nas nossas provações, que este mundo tenta nos colocar todos os dias, Senhor. Somos atingidos diariamente, Senhor, e sabemos e temos a convicção que o Senhor está conosco, Pai, que o Senhor está nos ajudando a vencer, Senhor, a enfrentar toda e qualquer dificuldade. E assim, Senhor, possamos nos alegrar e crescer em fé e confiança nesse sentido, Pai. Nós te agradecemos também porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Mas que isso, Senhor, que isso que acontece, Senhor, de mal, muitas das vezes em nossas vidas, situações, Pai, não venha nos fazer a desanimar, Senhor. Pelo contrário, que possamos, Senhor, buscar incansavelmente a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, para que a gente não venha nos submeter à vontade desse mundo, Senhor, esse mundo pecaminoso, esse mundo que não nos oferece nada de bom, Pai. é verdade. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, Senhor, na Tua presença, não colocando, Senhor, em nossos caminhos coisas que não vão nos agregar, que não vão fazer nós crescermos, Senhor, espiritualmente. Afasta de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos dar mais amor, Senhor, e também interesse pela salvação daquelas pessoas que estão perdidas. As pessoas, Senhor, que estão sofrendo. Nos usa, Senhor, na pregação do Teu Evangelho, Senhor, porque para isso que fomos chamados. Amém. Nos dá, Senhor, espírito de ousadia, Senhor, para podermos falarmos da Tua palavra e do Teu grande amor para essas pessoas, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da nossa vida, por nos proteger, e que o Teu Espírito Santo continue nos auxiliando, Pai, para enfrentarmos toda e qualquer situação que esse mundo, que o inimigo tentará, Senhor, ou coloca, Senhor, em nossas vidas. Guarda, Senhor, os meus irmãos aqui, Senhor, nos dá um dia abençoado na Tua presença e que possamos todos os dias, Senhor, buscar a Tua presença e buscar o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. É nesse sentido que eu oro e te agradeço no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.